Hoje nós vamos falar um pouquinho em relação à visão, à discussão crítico-reflexiva sobre direitos humanos dentro de um canal, fonte HTTPS, psicologado com atuação políticas públicas. Então, vamos fazer algumas colocações de grandes doutrinadores, né, que definem a questão dos direitos humanos. Bom, segundo Coimbra, Lobo e Nascimento, no ano de 2008, eles trouxeram direitos humanos como sendo usualmente qualificados como sinônimo de civilização e como resultado de um progresso da raça humana. Estes podem ser vistos como sendo uma arma de defesa para os menos favorecidos pelo sistema socioeconômico, mas isso não se configura exatamente como verdade, pois os direitos, na realidade, servem para garantir e preservar o mesmo e para a manutenção de uma ordem social desigual fundada nos pilares do capitalismo. Nós estivemos vendo em um dos vídeos que eu fiz sobre direitos humanos em questão, salvo engano foi o 6º vídeo, não é? Que obviamente o sistema capitalista ele é pilar, ele é o início, é o estupim de todos os problemas que nós estamos tendo hoje na sociedade. E também disse da questão da burguesia enriquecida, não é? Que hoje disputa com o chamado sangue azul e que esse empresariado tecnocrata, ele é composto da burguesia, certo? E essa denominação burguesia está lá na história, lá na Idade Média, lá na época do feudalismo. Então, continuando, nós vamos entrar no processo histórico definido por esse estudo. Eles remontam à Revolução Francesa, que foi um fato principal, né, para a construção de um modelo social mais democrático, mas que na realidade surgiu com o caráter de conter massas. Então, conter massas, conter o povo. Isso foi dito por Batista, Coimbra, Lobo, Nascimento, 2008, página 91. Então, dessa forma, aparece com uma forte predominância de deter classes que deveriam e poderiam lutar por mudanças, assim conservando a situação social. Muito bem, agora veja só o que está acontecendo no processo histórico. Nós temos hoje uma grande preocupação dentro desse contexto da psicotronia, do desrespeito aos direitos humanos através da tecnologia, das torturas mentais, a indução em massa, ou a indução de massas, não é? A cometimentos diversos e a própria alienação. A Revolução Francesa foi um conjunto de acontecimentos que alteraram o quadro político e social da França. Nesse país vigorava o regime absolutista estamentário, e o qual era dividido em 3 classes: os bispos e o alto clero, a nobreza, que tinha o monopólio dos altos cargos militares e as altas funções jurídicas, e a alta burguesia, camponeses e os pobres da cidade. Nesse regime, o rei mandava para a Bastilha, que era uma prisão, todo aquele que fosse contrário. Dessa forma, igualdade, liberdade e fraternidade foram os argumentos da luta burguesa. Assim afirma Batista, Apud, Coimbra, Lobo, Nascimento, 2008, página 91. A burguesia iluminista precisava derrotar a nobreza e o clero, impor-lhes limites e ao mesmo tempo precisava conter as massas pobres que sonhavam com uma república livre, igualitária e fraterna. O poder precisava atualizar-se, não punir menos, mas punir melhor, com a eficácia do utilitarismo econômico. Naquele momento o país estava em miséria e fome, então surge a primeira grande declaração feita pela burguesia contra a aristocracia francesa, e é notável a ligação do surgimento da primeira grande declaração em um cenário onde havia violação desses direitos. Isso não mudou hoje, né? Nós estamos vendo aí a burguesia buscando uma outra forma de ser aliada, né, à aristocracia,
Isso já nós trouxemos isso, herdamos isso da Europa desde essa fase da história, não é? Então, sempre a burguesia tentando se aliar à aristocracia. Hoje nós temos aí a guerra tecnológica, na qual o empresariado, que é remanescente dessa burguesia enriquecida, está tentando deter controle, não é? Através da alta tecnologia, através da psicotronia. Então, hoje, não temos mais tanto desnível, porque a Constituição proíbe pobres, não é? Ou escravos, não dentro dessa visão, porque senão estaria contrapondo claramente o que foi proposto pelos próprios que hoje são cometedores dessas barbáries, não é? Mas hoje nós temos os escravos do controle da prisão mental. É um crime que não deixa evidências, é um crime de comando de controle mental, é um crime de indução que pode induzir massas com sistemas militaristas, MK-Ultra, V2K e técnicas parapsicológicas. Bom, outro marco importante para os direitos humanos é a Segunda Guerra Mundial, a qual refletiu a disputa econômica e política de grandes países industrializados, com os massacres, os genocídios. Então, a Segunda Guerra Mundial deveria ter sido constituído outro momento importante para os direitos humanos, não é? A qual refletiu uma disputa econômica e política de grandes países industrializados. Com os massacres e genocídios ocorreram nesse momento, ao término do conflito, o mundo estava em choque e os direitos humanos passaram a serem tema em diversos tipos de debates. Em 1945 foi criada a Organização das Nações Unidas para que fosse promovida uma ação conjunta e permanente entre os Estados em defesa da paz. E dessa forma surgiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi aprovada em resolução da terceira sessão ordinária da Assembleia Geral das Nações Unidas e ela tem como objetivo assegurar o respeito aos direitos humanos e tratar os casos de violação. Segundo Limongi, em 1977, vamos ver o que foi que Limongi escreveu. A presente Declaração Universal dos Direitos Humanos, com o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta declaração, se esforcem através do ensino e da educação em promover o respeito a esses interesses e liberdades e pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, em assegurar o seu reconhecimento e sua observância universais e efetivos, tanto entre os povos dos próprios Estados-membros, quanto entre os povos dos territórios sob a sua jurisdição. Limongi, 1977. A mesma retoma os ideais da Revolução Francesa. Quais são, gente, os ideais da Revolução Francesa? Igualité, liberté e fraternité. Igualdade, liberdade e fraternidade. Entre toda a humanidade, que ficou claro no artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados da razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Isso não é real. Tanto é que nós temos 123 mil pessoas no Brasil presas sob tortura mental. Um crime negligenciado pelas autoridades, não reconhecido. As pessoas parecem que têm medo de ouvir, de tocar no assunto, de assumir. É assim, uma questão de dignidade e direitos. Ninguém pode prender pessoas de uma outra nação. E ninguém pode prender pessoas de sua própria nação. Então, é uma aberração. É um crime hediondo que está ocorrendo hoje. 70% dessas 123 mil pessoas são mulheres. É onde eu chamo a atenção da senadora Lídice da Mata. É onde eu chamo a atenção de tantas mulheres guerreiras pelas causas lutando contra as causas de cometimento de violências contra mulheres. Eu não consigo entender assim.
como é que essas lideranças políticas, político-partidárias, essas mulheres que representam no municipal, estadual, federal, a Casa Legislativa, a Casa Judiciária, Executiva no Brasil, essas mulheres que estão encampando, eu não entendo como é que essas mulheres não se reuniram e ainda não buscaram um protesto, um ato público, a publicação dos depoimentos das vítimas, entende? Eu não consigo entender o porquê justamente essa configuração do chamado crime silencioso. Não há levante, não há reação por parte da população. A população está pelas ruas gritando, desviando, sendo desviada a atenção. Tomaram Dilma Rousseff por bode expiatório. E simplesmente a atenção da população brasileira está sendo desviada para onde de interesse. Ninguém está vendo o que realmente está acontecendo no Brasil. Eu nunca ouvi Jornal Nacional mencionar, eu nunca ouvi nenhuma emissora de televisão falar sobre o fato dos crimes de tortura mental. E, no entanto, eles se tornam cansativos, eles se tornam repetitivos em suas reportagens. Eu acredito que isso seja desumano, certo? Então, realmente, efetivamente, a prática dos chamados direitos humanos deixa muito a desejar. E isso desde a Revolução Francesa. De acordo com Coimbra Lobo e Nascimento, 2008, os direitos presentes nas declarações, as quais são grandes marcos para a humanidade, primeira criada pela burguesia, a segunda em 1948, são na realidade resguardados e garantidos às elites. Assim, mais uma vez, os direitos humanos emergem como uma reação à violação e à barbárie, como é assimilada a violação de direitos à violência. Segundo Coimbra Lobo e Nascimento, estamos acomodados a pensar a partir do território da negação e, consequentemente, da negação dos direitos. Dessa forma, quando pensamos em civilização, com o surgimento de direitos, isto é muito relacionado à violência dos mesmos e à barbárie. E estes, civilização e barbárie, compõem e delineiam o funcionamento da sociedade capitalista. É necessário ressaltar que o direito e humano são dois conceitos que se manifestam ao longo da história de formas bem peculiares, ou seja, se tomados em uma perspectiva histórica, tanto humano como os direitos são construções das práticas sociais em determinados momentos que produzem continuamente esses objetos, subjetividades e saberes com eles. São colocações de Coimbra Lobo Nascimento, em 2008. Freire, em 2012, discorre sobre 3 gerações de direitos humanos. Na primeira, ele enumera os seguintes direitos: vida, liberdade física, segurança pessoal, integridade pessoal, liberdade de pensamento, consciência e religião. Parei aqui. Gente, eu parei aqui porque todos esses direitos são violados no que se refere aos cometimentos de tortura mental e crimes psicotrônicos. Todos eles. Por isso que eu digo, é uma ironia aos direitos humanos. É uma ironia à Constituição Federal brasileira e à Constituição Federal de todos os países que batem no peito e se dizem democráticos, certo? Mas, continuando essa geração, a liberdade de pensamento, onde essas pessoas têm liberdade de pensamento, consciência e religião, a liberdade de opinião e expressão, a liberdade de convivência e associação pacífica, ao casamento e à constituição da família. As pessoas que são vítimas, elas são impedidas ao casamento e várias famílias já foram destruídas pelas práticas cometidas. Nós ainda citamos a Rosângela Santos Brandão, da Bahia, de Salvador. Na família dela são 16 pessoas, na família, vítimas desses crimes e dessa barbárie, dessa violência. E o casamento dela e de muitos outros já foi desfeito, não é? Então, ao julgamento justo e público, há deslocamento e habitação. Nossos deslocamentos são vigiados. Nossas vidas são policiadas. A isso eu classifico como perseguição. A cidadania, a propriedade de bens, a participação na administração do próprio país, a não ser tratado sem distinção,
a ser tratado, aliás, sem distinção, segundo raça, cor de pele, sexo, língua, religião, opinião política ou outra, origem nacional ou social, propriedade, nascimento em outra condição. Se pararmos para analisar essa primeira geração de direitos humanos, é mais voltada para o ser humano, para suas conquistas e para a sua liberdade e respeito como merecedor desses direitos. Eu deixo aqui uma indagação. Qual seria a corrente? Qual seria o país que está impondo acabar com essa primeira geração de direitos humanos? Inclusive, as práticas podem ser enumeradas como sendo destituindo o ser humano de todos esses direitos que foram discorridos até o momento. Na segunda geração, nós encontramos direito ao trabalho, segurança social, proteção contra o desemprego, repouso e tempo livre, ao nível de vida apropriado para a saúde e bem-estar, das mães, das crianças e cuidados especiais e ajuda à educação. É perceptível que nessa segunda geração de direitos humanos, estes se voltam mais ao social e à relação de nossa vida em meio à produção social. Exemplo, trabalho e educação. As vítimas são altamente prejudicadas também dentro da segunda geração de direitos humanos. Na terceira geração de direitos humanos, nós temos a paz ao ambiente, contrariar instalações de energia nuclear, a evolução tecnológica, ao controle das desvantagens da evolução tecnológica. Cadê o direito que nós temos? Como que nós, vítimas, temos o direito de controlar as desvantagens? Todos os danos produzidos, a evolução econômica, segundo Freire, em 2012, a terceira surge-nos baseada na ideia de solidariedade, por acréscimo a primeira baseada na liberdade e a segunda baseada na igualdade. Dentro dessa seara da primeira, segunda e terceira geração, podemos citar outros direitos que melhor denotam os elencados acima. São os propriamente direitos ditos civis, aqueles que asseguram a liberdade individual e igualdade perante a lei, inclusive o direito de não ser segregado, confinado ou estigmatizado por razões políticas, religiosas ou condição existencial específica. Eu diria, isso foi dito por Barros em 94, eu diria que exatamente assim estão vivendo as vítimas, estigmatizadas por razões diversas, certo? Por razões diversas. Já os direitos políticos remetem ao poder participar da vida política, tanto votando como sendo votado, tornando elegível. Isso foi dito por Pereira. E os direitos sociais garantem o básico para vivermos tanto economicamente quanto socialmente. Isso foi dito por Barros em 94. Então, assim, nós estamos vendo aqui até então, que é dificílimo constituir como prática, né, nas vidas dessas vítimas no Brasil e em todo o mundo, do chamado direito humano. Sendo que nós temos o apoio pelos dizeres de Andrade. Nós temos aqui Andrade 2003, Apud Xavier 2008. A violação ou suspensão dos direitos humanos é violência. Então, as vítimas dos crimes psicotônicos são vítimas de pura e extrema violência. Onde está a delegacia que deveria conduzir essas questões e a Lei Maria da Penha? Onde estão os delegados de polícia civil que trabalham nas delegacias especializadas? Não é? Nós temos também que chamar a atenção do judiciário. Quando se pensa em violência, podemos classificá-las em dois tipos: individual e estrutural. Individual é a manifestação de sentimentos da destruição individual presente em todo ser humano. E estrutural é aquela que nasce no próprio sistema social, criando as desigualdades e suas consequências, como fome, desemprego e todos os problemas sociais com que convive a classe trabalhadora, segundo Minayo, em 1990, esses dizeres. Então, veja só, nós temos aí dentro dessa estrutura, dessa criminologia pertinente aos crimes de tortura mental, as duas caracterizações, certo? Os dois dizeres sobre violência, a individual e a violência social. Nós temos vítimas com destruição individual
e com violência estrutural, que é aquela que nasce dentro do sistema estrutural. A maioria, as mais frequentes violências que enfrentamos são de cunho estrutural, pois o próprio sistema capitalista e a ideologia neoliberal geram esse tipo de violação. Além disso, o Estado se coloca numa posição omissa em relação aos direitos sociais, e dessa forma a defesa pelos direitos humanos se torna tão relevante quanto necessário, pois estes ou aqueles direitos, não sendo garantidos, se configura como violação de direitos. Por isso, os sujeitos necessitam ser tratados com uma visão ampla de sujeito, levando em conta os aspectos social, histórico, cultural e econômico que comprovam o subjetivo. Assim, é evidente que todos os sujeitos são diferentes, e para essa visão global e compreensão do sujeito é necessário a desnaturalização dos fenômenos sociais e psicológicos, certo? Portanto, se tomados na sua perspectiva histórica, tanto o humano como os direitos são construções das práticas sociais em determinados momentos, dizeres de Coimbra, Lobo e Nascimento. Deleuze ainda relata que direitos humanos, desde a sua origem, têm servido para levar as classes subordinadas à ilusão de participação. É o que está acontecendo exatamente nesse momento histórico-político no Brasil, e de que as elites se preocupam com eles. Com elas, há uma grande necessidade de uma nova visão sobre direitos humanos. E realmente isso é incontestável, não é? Tanto é que nós temos aí hoje uma realidade, né? E nessa realidade nós temos aí uma opinião pública que é totalmente insensível a essa questão de direitos humanos hoje no que é pertinente às vítimas. Então, as vítimas são motivos de quê? Muitas pessoas riem. Outro dia eu falei, se as vítimas escrevem nas redes sociais, relatam o que estão fazendo com ela, com a mente, com o corpo, os abusos sexuais que sofrem, elas são cortadas por muitas pessoas que estão seguindo, que estão ouvindo. Elas são ditas como sendo pessoas que têm problemas com conduta sexual, afetiva e moral, ou seja, elas se tornam não aceitas. Mas as pessoas que estão fazendo isso com ela, os PEPAs, os monitores do sistema empresariado tecnológico, a estes, as portas da sociedade, das igrejas, dos outros meios, entendeu? São abertas. É isso que não entendo, é isso que é inteligível. Acho que até mesmo a criança seria capaz de ter uma visão perceptiva e comparar essa situação. A vítima, ela não é aceita. Gente, a pessoa está em casa tentando fazer seus afazeres, ouvindo barbaridades, sentindo o seu corpo, assim, ser invadido, certo? Nas mais cruéis provocações e dores, e até com equipamentos assim que produzem ondas eletromagnéticas, algumas são queimadas. E ainda assim, as vítimas são razões de riso, de desrespeito, de descaso. Onde estão os direitos humanos? Onde estão os cristãos do Brasil? Né? Eu acredito que Jesus Cristo, ele nunca olhou para uma pessoa e falou assim, eu só posso te aceitar depois que eu te conhecer. Aqui na terra, quando ele se fez de homem. Jesus Cristo nunca teve preconceito nem discriminou ninguém. Mesmo na Idade Média, com todos os defeitos que encontramos na história da igreja, as igrejas abriam as suas portas para dar proteção aos servos e aos escravos devido à ânsia do senhor feudal, às maldades e aos maus tratos dos senhores feudais. Nós temos aí grandes histórias, mas hoje, num tempo muito mais moderno, onde nós temos meios de comunicações que nos permitem acessos diversos, nós estamos vendo o quê? Uma nova orla de preconceito contra as pessoas que foram aprisionadas sem o seu conhecimento, sem a sua autorização, num sistema de psicotronia. Pessoas que passam 24 horas por dia, sabe-se lá onde está o seu cérebro e o seu corpo. Provavelmente monitores de telas de computação abertos mediante código de pagantes usuários. Usuários para quê? Para usar e se divertir, não só o psíquico, mas com o orgânico, o fisiológico e o lado sexual da vítima, como experimentos humanos.
Quantas pessoas não estão usando também crianças? Pois de onde eles estão, eles podem ter o acesso. É uma forma segura de se praticar o tráfico de crianças, de se encontrar prováveis doadores de órgãos e lançar mão dessas vidas e traficar esses órgãos. É uma maneira fácil de se ter informações, não é? Então, as informações não se conseguem só da forma como é veiculada, não pelos meios de comunicação. Você pode, sim, contratar uma compra de um órgão de uma criança lá na Ásia, se você tiver capital, se você tiver dinheiro para isso. E essa criança ela vai desaparecer. O desaparecimento dela vai cair nas utilidades públicas do mundo como sendo por qualquer razão, menos pela verdade. O Marcelo Rezende, que eu admiro muito, é um repórter, ele relatou uma questão que vem de encontro para ilustrar o que eu estou dizendo. Uma criança foi sequestrada e falaram para os pais, se você não chamar a polícia, ela vai ser devolvida e nós não queremos resgate. Passado um tempo, eles marcaram com os pais foram lá e a criança estava lá. Bem cuidada, bem alimentada, pelo jeito saudável, levar a criança para casa. Aí a mãe foi tirar a roupa da criança para poder dar um banho, não sei o que houve, porque depois eles iriam ao médico. Quando tirou a roupinha da criança, viu um corte atrás, na altura do rim. Então a criança havia sido submetida à cirurgia, claro que sim. Retiraram o rim da criança e a criança então só estava com o rim. Deixaram uma criança viva, mas somente com o rim. Quem faria algo assim, gente, se não fosse uma pessoa que tivesse total acesso a todos os passos e informações da criança, inclusive segurança da não rejeição por parte da pessoa que estava recebendo esse rim? Então está muito além do que nós, como cidadãos comuns, nós sabemos as informações. Homens pedófilos que têm posição, que têm dinheiro, contratam para usar a criança de qualquer país e nem tocam nela. É um abuso virtual, é um abuso que é adverso da conjunção canal, mas ele vai ter os mesmos prazeres e a criança vai pular, vai gritar, vai pedir socorro sem saber o que está acontecendo com ela. Aí a criança com 5, 6 aninhos de idade já vai constar lá que ela tem problemas. Isso vai marcar a criança para o resto da vida e diminuir assim as possibilidades dessa criança em todos os setores da sua vida. Por que fizeram isso com a criança? Porque a criança é de um país de segundo, terceiro mundo? Porque a criança é menos favorecida? Pessoas não podem ser escravizadas nem usadas como se fossem mercadorias nas prateleiras de lojas. E quem está por trás disso é a burguesia enriquecida, é o empresariado tecnocrata. Deixo aqui digamos, esse estudo, essa reflexão, esta análise com a ajuda desse material que eu já citei, né? E peço a vocês que comecem a pensar e a compartilhar. Entre no meu canal, na Lídia Araújo Leite, tem uma foto pequenininha escrita ativista. Entre nesse canal, dê uma olhada na minha linha do tempo, compartilhe no teu canal, compartilhe com teus amigos. Entra lá na TV Privacidade no YouTube, vê lá as matérias do Natanael. Tem muito vídeo, muita matéria. Entra lá no canal Nali Leite pelo YouTube, verifica direitinho, coloque lá no Google depoimentos de vítimas de crimes de torturas mentais, crimes psicotrônicos, para vocês terem conhecimento da matéria. Nali de Araújo Leite, de Barra Velha, Santa Catarina, Brasil. Fiquem com Deus, muito Deus nas suas vidas, muita fé e um beijo no coração de todos. Tchau.